E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Felipe Montenegro e hoje a gente vai comentar sobre novamente a Lei 13.979 de 2020, que é a lei que está tratando sobre o combate da pandemia do coronavírus no Brasil. Tá? Diferentemente do primeira abordagem que nós fizemos na lei, eu vou trazer uma abordagem mais voltada agora para licitações. Tá? Por que isso? Porque essa lei trouxe uma hipótese de dispensa à licitação em razão da situação de emergência e calamidade, né? E essa hipótese de dispensa, ela autoriza o Estado brasileiro a realizar a aquisição de bens, serviços e produtos para o combate do coronavírus, tá? Mas o que é importante primeiro observar é que a hipótese de dispensa em razão de emergência ou de calamidade pública já existe no nosso ordenamento jurídico, tá? E ela está prevista ali na Lei 8.666 de 93, que é a Lei de Licitações, a Lei Geral de Licitações, né? E em específico ali no seu artigo 24, inciso 4, que traz exatamente a hipótese de decretar a emergência, né? De declarar a situação de emergência, e essa situação de emergência, ela possibilita a realização de dispensa da licitação para a contratação de insumos, bens e serviços para o combate, né? dessa situação de emergência. Tá, professor, mas se existe na lei, por que a lei 13.979 de 2020 trouxe também essa hipótese de dispensa? Senhores, percebam, quando a gente vai observar o artigo 4º, né, que é o artigo que foi modificado lá pela medida provisória, que inclusive, olha só que interessante, a lei 13.979, né, de 2020, a gente já falou, ela foi sancionada no dia 6 de fevereiro de 2020, tá? E aí no dia 20 de março de 2020, né, o Executivo ele editou uma medida provisória em que alterou um único artigo que trazia a hipótese de dispensa, mas ele trouxe regras específicas para este tipo de emergência, esse tipo de calamidade dentro da Lei 13.909. E logicamente, senhores, né, diante dessa situação que nós estamos vivenciando, ele flexibilizou diversas regras relacionadas à aquisição desses bens e produtos durante a pandemia, tá? Então assim, ó, a gente vai verificar aqui, ó, a primeira coisa, né, o parágrafo 1º do artigo 4º da 13.909 vai trazer a hipótese, e inclusive já deixa claro, né, que a dispensa a que se refere, né, a dispensa à licitação a que se refere essa lei, ela será temporária e será aplicada apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Então, ela é bem específica para o combate ao coronavírus, tá? E aí vem assim, ó, o parágrafo 3º, outra situação interessante. Excepcionalmente será possível a contratação de fornecedores, serviços e insumos de empresas que estejam com inidoneidade declarada ou com direito de participar de licitações suspensas. E aí, doutores, percebam, e por qual razão? A razão aqui do parágrafo 3º, ele já chega no finalzinho e traz lá, ele diz o seguinte, ó, que essa hipótese que excepciona a participação de empresas que foram declaradas inidôneas ou estão com o direito suspenso de licitar, elas decorrerão se for comprovada que essa empresa é a única fornecedora do bem ou serviço que a administração precisa contratar. Então, se ela for a única fornecedora, ela poderá participar, tá? Então, a gente percebe que houve uma flexibilização enorme em relação às empresas que estão declaradas inidôneas para a administração pública e aquelas que estão com direito suspenso de licitar, tá? O artigo 4º da Lei 13.969 também traz uma situação bem interessante. É que ele diz o seguinte, ó, a aquisição de bens e a contratação de serviços, ou seja, os bens e serviços que serão contratados por essa dispensa, não se restringirão a equipamentos novos. Então, por exemplo, mas os fornecedores eles ficarão obrigados a de fato demonstrar que aquele equipamento vai funcionar e se tiver problema que eles vão fazer os reparos necessários para que aquele produto volte a funcionar rapidamente. É uma coisa também, né, que é diferente na 8666, porque na 8666, que é a lei normal nossa de licitações, a administração pública, quando ela vai adquirir algum bem
ou algum produto, ela adquire bens ou produtos novos. E aqui na lei, né, que trata sobre o coronavírus, né, especial aqui o artigo 4º da Lei 13.979, permite inclusive a contratação de equipamentos usados, mas com a obrigação do fornecedor de fazer as suas devidas correções caso haja algum problema durante o seu uso, tá? E o que é interessante aqui também, né, nessa previsão da Lei 13.979, que diferencia-se da 8.666, é que no caso aqui do artigo 4b, ele traz o seguinte, ó, nas dispensas de licitação decorrentes no disposto nesta lei, presumem-se atendidas as condições de situação de emergência, presume-se atendidas as condições de pronto atendimento à situação de emergência, presume-se a existência de risco, presume-se a limitação à contratação. O que a lei fez? A lei falou assim, olha, eu já sei que essa situação existe, isso já é público e notório, então tudo que vier para realizar o combate ao coronavírus está tudo presumido. Então isso é diferente também da 8666. Então eu não posso... aí a pessoa pergunta, mas por que não usar 8666? Então por todas essas razões, porque a gente tem diversas diferenças, né, da situação da dispensa prevista na 8666 e a dispensa prevista na Lei 13.979. Tá? Mas também, outra coisa aqui que me chama a atenção, né, por exemplo, o parágrafo 2º, né, desse artigo 4º diz o seguinte, ó, excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, será dispensada a estimativa de preços. Senhores, a estimativa de preços, né, é uma forma da administração pública, ela tem um parâmetro de contratação, ou seja, para que ela não pague tão caro. No parágrafo 3º do mesmo artigo 4º, traz o seguinte, ó, os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso 4 desse artigo, né, não impedem a contratação pelo poder público por valores superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de preços, hipótese em que deverá ser justificado nos autos. Então, assim, a gente sabe que a gente está com problema de fornecimento de luvas, a gente sabe que está com problema de fornecimento de máscara, a gente sabe que está com problema de fornecimento de respiradores, e a lei do mercado, doutor, isso vai regir aqui, né? A lei da oferta e da procura. Quanto menor a oferta e maior a procura, maior será o preço daquele bem ou daquele serviço a ser realizado, tá? Então, mas se eu perceber que aquele fornecedor ele está se aproveitando da situação da administração, né, para lucrar, né, aí, doutores, percebam, ó, eu tenho um permissivo legal, que é a hipótese, né, do artigo 4º, parágrafo 3º, em que ele apenas poderá justificar, né, porque ele adquiriu aqueles bens ou insumos com valores bem acima do valor de mercado, tá? Outra coisa interessante que me chamou a atenção, né, e eu estou falando assim de forma rápida porque é muito conteúdo, mas eu quero passar de vocês de forma bem resumida, tá? O artigo 4G, né, da mesma lei traz uma situação interessante. Pregão hoje, de fato, é a modalidade mais utilizada para aquisição de bens e serviços. Nesse caso aqui, respiradores, máscaras, luvas, o pregão vai ser utilizado. É essa modalidade que vai ser utilizada porque ela é bem mais célere, né? E o que acontece, ó, diz o seguinte, nos casos da modalidade pregão eletrônico presencial, cujo objeto seja a aquisição de bens, serviços e insumos, né, necessário ao enfrentamento, os prazos dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade, ou seja, aquele prazo em que eu publiquei o edital do pregão, né, nesse caso aqui que ele vai fazer a licitação, eu publiquei o edital do pregão e para a abertura, né, para a realização da fase de lances, né, para a entrega das propostas e da fase de lances, ela vai acontecer, doutores, em 4 dias úteis. O prazo normal é 8 dias úteis, mas nesse caso aqui, essa lei, né, em razão do coronavírus, que é uma questão específica para o coronavírus, reduziu de 8 dias para 4 dias úteis, tá? E outra coisa interessante também, ele trata aqui, ó, os recursos administrativos, né, dessa licitação somente terão efeitos devolutivos, ou seja, não suspenderá o andamento da licitação, tá? Importante, ou seja, vai ser mais fluida, né? Aí você pode dispensa aqui, deixa a contratação muito mais fluida, muito mais rápida, né? Muito menos burocratizada. E aqui o que é mais interessante, senhores, que aí eu faço
uma outra ressalva, né? O artigo 4H dessa lei diz o seguinte: ó, os contratos regidos por essa lei terão prazo de duração de até 6 meses e poderão ser prorrogados por períodos sucessivos. É interessante pelo seguinte: primeira coisa, essa previsão está prevista em uma medida provisória. Eu já falei lá no início que a medida provisória tem duração de 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias, tá? Então ela tem duração de 120 dias. Se ela não for convertida em lei, professor, o que acontece? O que acontece com essa hipótese de dispensa? Se o Congresso Nacional não fizer a aprovação dessa medida provisória, dessa alteração da lei, o que acontece? Senhores, keep calm, fiquem tranquilos, porque o que vai acontecer? O Congresso Nacional vai ter que editar um decreto legislativo para regular as relações que foram criadas nesse período da medida provisória. Então, se de fato acontecer uma situação, né, em que a medida provisória deixe de vigorar, né, nesse período aí de 120 dias, o próprio Congresso Nacional vai ter que editar um decreto legislativo para regular as relações que foram estabelecidas durante esse período aí, né, da vigência da medida provisória, tá? Então, doutores, basicamente, né, que eu quero trazer para vocês, eu sei que foi bem rápido, mas a ideia é que não façam vídeos mais curtos, né? A ideia é essa, né? Que a gente percebe que há uma hipótese de dispensa, né? Essa hipótese de dispensa na Lei 13.979, que é a lei que combate, né, o coronavírus, não é uma hipótese nova, né? Na realidade, a 866 traz a 8666 de 93, traz essa hipótese lá, a hipótese de dispensa no artigo 24, inciso 4 da Lei de Licitações, né? Mas lá na 8666, essa hipótese ela tem diversos requisitos para serem observados. E o que é que a lei de combate ao coronavírus trouxe? Na realidade, ela mitigou, ela abrandou alguns requisitos, de forma que a administração pública tenha total possibilidade e principalmente celeridade na aquisição de bens e serviços e obras de serviços de engenharia para o combate ao coronavírus. Então, vocês estão observando aí, né? Hospitais de campanha estão sendo levantados nos estádios, nos estádios de futebol, em vários estados brasileiros, né? O São Paulo está fazendo lá no Pacaembu, se não me engano, o estado do Ceará também está fazendo em um estádio lá na cidade de Fortaleza. Enfim, eu quero chamar a atenção é que tudo isso que está sendo movimentado na administração pública, né, isso não aconteceria de forma tão rápida se essa situação estivesse regulamentada pela Lei Geral de Licitações, que é a nossa Lei 8.666/93, tá bom? Então eu espero que vocês gostem do vídeo. Quem puder, eu peço, né, que o pessoal me acompanhe também lá pelo YouTube, né, dá um like lá pra gente, tá? E nos acompanhe também aí pelo Instagram, pelo @prof.Felipe, tá aqui embaixo aqui, ó, a descrição, @prof.FelipeMontenegro, tá? Que aí vocês vão ter, né, a possibilidade de acompanhar esses vídeos aí de forma gratuita para vocês. Valeu? Forte abraço a todos, tchau, tchau.